Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Que bom vê-los aqui, muito feliz, né? E esse momento que nós vamos passar juntos, ele sempre, né, será para toda a honra e glória do Senhor, tá? Espero que eu consiga transmitir boas mensagens para vocês. O meu nome é Adriana, eu sou psicóloga e o tema de hoje é orientação vocacional, o resultado de fazer a escolha certa. Alguém aqui sabe o que é orientação vocacional? Só erga a mão. Mais alguém? Não? Os jovens aqui da frente? Só erga a mão, não vou falar, pedir para falar. Então a gente vai tentar descobrir juntos, mas o foco principal do nosso tema hoje vai ser sobre a questão dos resultados da escolha certa. Eu vou falar um pouco sobre orientação vocacional também, tá? Mas como temos aqui um público bem mesclado, temos idades menores e temos algumas maiores, eu foquei um pouco mais nessa questão da escolha, porque é algo fundamental na nossa vida, né? Nós nascemos e começamos, a partir de uma certa idade, a fazer as nossas escolhas. E elas são impactantes no nosso dia a dia. Orientação vocacional, né? O que você quer fazer para a sua vida? Vocacional é vocação, né? Então, orientação vocacional é uma ferramenta, é um instrumento utilizado para ajudar aquelas pessoas que têm dúvidas, né? Que profissão que eu quero, né, fazer na faculdade, o que eu vou querer fazer quando eu crescer, como dizem, né? Quando a gente é criança, vem mil coisas. Pergunte para uma criança, né? Ela quer ser bombeiro, médico, enfermeiro, mas eles não têm noção do que é. Conforme a gente vai crescendo, né? Essa cobrança, ela vai chegando no ponto que você vai ter que fazer essa escolha. E o que é essa profissão? O que eu vou fazer? Como que vai ser isso na minha vida? Né? Que impacto vai ter isso na minha vida? Então é um pouco disso que a gente vai conversar. Então ali eu coloquei alguns cursos, né? E os pontinhos de interrogação. Então o que eu vou fazer? Odontologia, engenharia, medicina, psicologia, né? Medicina veterinária, enfermagem, tem tantos cursos, né? E agora tem sempre vindo outros e outros, então tem que estar sempre se atualizando. Mas para ficar um pouco mais divertido, nós vamos fazer uma dinâmica, tá? E eu vou precisar de voluntários. Nessa aqui ainda não. Essa vou precisar sim, mas não vai para vir aqui na frente. Na próxima vai precisar. Tá? Então aqui tem um desenho de um barco, certo? Então a dinâmica é essa. Imagine, né, o barco está navegando em alto mar e ele tem 3 tripulantes, 15 passageiros. Então ali são os passageiros. Então, como nós estamos aqui num ambiente, né, um pouco maior, não tem como dar caneta e papel para vocês anotarem. Eu quero que vocês usem a memória de vocês, tá? Para tentar lembrar desses 15 nomes, porque vocês vão ter que escolher no final alguns deles. Então tem lá um engenheiro, tem um banqueiro, tem uma dona de casa, tem um ecologista, um atleta, um programador de computador, tem um pastor, tem um ladrão, tem um drogado, tem um político, um bêbado, um cantor gospel, uma criança, uma professora e um operário. Sei que é muito nome, mas tentem gravar alguns pelo menos, tá? Aí tem uma repentina tempestade, e essa tempestade vai, né, estragar o barco. Ele começa a afundar. E tem somente 2 barcos salva-vidas. Um foi arrebatado pela tripulação, todos os membros da tripulação entraram nele e foram embora. Rapidamente se afastaram, não quero saber de vocês, tchau, né? Um por todos, todos por um. Ficou um barco. O outro barco salva-vidas só cabem 3 pessoas. Uma delas vai ser o atleta, porque ele é o único que sabe, né, manejar o barco. Então ele coloca o barco lá com dificuldade, entra e diz:
E agora? Só podem vir 2 pessoas comigo. Só posso salvar mais 2. E eu pergunto para você, se você tivesse esse poder de decidir, quais seriam os daquelas 15 pessoas que vocês escolheriam? 2. Então, quem falou? Já temos uma voluntária. Quem? O bêbado e o ladrão. O bêbado e o ladrão você salvaria? Tá. Professor e mais quem? O operário. E o operário? Diga. Pastor e uma criança. Mais alguém? Ai, pastor. Foi salvo. Pastores. Mais algum voluntário? Não? Bom, aqui na verdade eu queria que vocês refletissem. Enquanto alguns falaram, né, outros decidiram e deixaram ali na cabeça, não se pronunciaram, mas todos vocês, eu acredito que pensaram em algum nome, em alguma dessas pessoas. Então, o que eu gostaria de deixar aqui para vocês? Que foram feitas escolhas, não foram? E vocês que ouviram os outros falarem, pode ser que pensaram, olha, mas vai salvar esse ou aquele? Mas por quê? Né? A gente não tem esse costume de pré-julgar, né? E isso não acontece na vida da gente? Quando alguém próximo da gente faz alguma escolha para alguma coisa, sempre não tem alguém que vai fazer uma crítica, um comentário. Então, eu quero que vocês pensem que cada um escolheu essas pessoas por aquilo que eles têm dentro deles. Pelas vivências da vida, pelos ensinamentos, pelos princípios. Então, eles tomaram essa decisão e escolheram. Então, nós não temos, né, o direito de julgar essas decisões. E isso é muito comum no nosso dia a dia, né? Agora, a próxima dinâmica. Volta para mim, por favor. Eu tenho aqui 3 bombons da Cacau Show. Tenho de maracujá, de cereja e tenho o tradicional. Agora, também, eu vou pedir que quem quisesse fazer uma escolha, e quiser escolher, vir aqui receber um bombom, pode vir. Só que daí vai ter que me dar algo em troca, porque toda escolha que a gente faz tem uma consequência. Exatamente. Então, assim, eu quero bombom, eu quero muito ele. Tá bom, então eu vou ter minha consequência. Ela pode ser boa ou ruim. Vocês sabem o que vai ser? Quando a gente faz uma escolha, a gente sempre tem ali, às vezes, algum parâmetro, né? Mas, assim, certeza absoluta do que vai acontecer, ninguém tem, né? Então, vamos lá. Quem se dispõe a esse desafio? São 3 pessoas. Muito bem. Primeira, palmas para ela. Tradicional? Ó, ela foi a primeira, ela... Agora eu tenho que te dar alguma coisa. Isso, mas você já vai me dar. Calma. Preciso de mais 2 voluntários. Quem mais? Coragem? Uau, muito bem, palmas. Cereja, maracujá. Maracujá, sobrou cereja. Agora ninguém mais vai gostar de cereja. Alexandre, também. Palmas para Alexandre. Tá, como que é seu nome? Rebeca. Rebeca, você gosta de falar em público? Você tem dificuldade? Tem um pouquinho? Ah, tá. Mas então hoje você vai falar aquele texto ali em público para as pessoas, essa é a sua consequência, a sua missão, tá? Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7.
Obrigada. Agora pode saborear o seu bombom. Pastor, você, o pastor, né? Acho que não tem muita dificuldade em falar em público. Pronto? Pastor não sustenta. Você fala só. Tem que falar em parcela, vai falar de cor. Então, a sua prenda, a sua consequência é também ler o texto. Fala em grego. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9. Muito bem, muito obrigada. Saborei seu bombom. E o Alexandre? Vamos ver. Pior. Passa pra mim. Olha só. O Alexandre vai me dar um abraço. É isso. Obrigada, pode ser um abraço. Então ali só coloquei um pouquinho para vocês darem, né, uma pincelada sobre os benefícios de um abraço. Porque hoje em dia com a correria, né, ninguém mais abraça ninguém. Aqui acho que nas igrejas, na barreirinha, a gente tem esse costume, né? Vamos nos abraçar no início do culto. De repente é o único momento que a pessoa tem na semana de ganhar um abraço, né? Então fica a dica, vamos nos abraçar mais, porque vale a pena, olha lá, alivia a tensão, reduz o estresse, ajuda na autoestima, melhora o fluxo sanguíneo, é de graça. Então o que você está esperando, né? Eu só não vou pedir para vocês se abraçarem porque já foi, né, feito agora no início do culto. Mas quem sabe no final a gente faz. Em 2015, só para colocar rapidinho para vocês, eu também dei uma palestra aqui sobre orientação vocacional e naquele momento o pastor me pediu para montar um grupo de orientação e foi feito. Né? Posso falar? O Alexandre participou e a gente trabalhava bastante o abraço, né? E era bem legal, bem gostoso. Foi muito bom. Então vamos continuar. Opa! Mas, ali. Voltando para a escolha, né? Só uma reflexão. Então a escolha é possível, em certo sentido, porém o que não é possível é não escolher. Que a gente acha assim, não vou escolher, né? Eu posso sempre escolher, mas devo estar ciente de que se eu não escolher, assim mesmo estarei escolhendo. Então não se iluda, tá? Achar que fica em cima do muro é uma escolha. Você está escolhendo ficar em cima do muro. Contudo, viver é isso. Ficar se equilibrando o tempo todo entre as escolhas e as consequências, né? Então esse exercício que nós fizemos aqui ficou bem claro, né? 2 pessoas tiveram umas consequências não tão agradáveis, peronomútil para o pastor, né? Que já está acostumado, mas, né? Foi um desafio, não foi? Não é bom a gente se desafiar? Né? E outra pessoa já teve uma consequência um pouco melhor. E assim é a nossa vida, né? Ali, a vida é uma escolha. Então sempre temos vários caminhos. Qual que devemos seguir? O que devo fazer? E agora? Né? Que dúvida? Então agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão do ser humano, para a gente entender um pouco como que funciona essa questão da escolha, né? Então, como eu disse, nós temos várias idades aqui, né? Temos as crianças e cada fase da vida a gente tem algo a realizar, né? Quando nós somos mais jovens, as nossas responsabilidades não são tão grandes, mas conforme a gente vai crescendo, isso vai mudando. E daí sim começam a vir aquelas escolhas que você tem que fazer que vão ter realmente um grande e efetivo resultado na sua vida. Então o desenvolvimento do humano ele se inicia desde o nascimento. Refere-se ao desenvolvimento mental e também ao desenvolvimento orgânico. O desenvolvimento mental ele vai ser uma construção contínua. E algumas dessas estruturas permanecem ao longo de toda a vida. Então até
tem a plasticidade cerebral, hoje, né, que foi descoberta que tem alguns neurônios aí que ao longo da vida, até na idade mais, né, idosa, ainda continua se refazendo, né? Então isso é legal, a gente vai estar sempre reconstruindo, né? Então o Jean Piaget, que foi um cara lá que ficou estudando um tempão lá, descobriu algumas coisas, falar rapidinho sobre a primeira infância. Ele dividiu, né, em várias etapas. O que mais de importante acontece na primeira infância é o aparecimento da linguagem, né? Como decorrência do aparecimento da linguagem, o desenvolvimento do pensamento vai se acelerando. Pode passar. E a interação e a comunicação entre os indivíduos vai ser a consequência mais evidente da linguagem. Então, conforme eu vou aprendendo a me comunicar, essa comunicação ela vai aumentando, né? Primeiramente na base, na família, né? Meus pais, meus irmãos, se eu tiver, avós, tios, e depois quando começa na escola, tá? Período das operações concretas, que vai de 7 a 11 ou 12 anos. A criança adquire uma autonomia crescente em relação ao adulto, né? Já começa a ter autonomia, já começa a realizar atividades sozinho, tomar banho, né? Comer, né? Arrumar sua cama, já dá para arrumar, né? Com 7, 8 anos. E passando a organizar os seus próprios valores morais. Então ele já começa a organizar esses valores morais. Pode passar. Então, no início do período, eu ainda considerava bastante as opiniões e as ideias dos adultos. E no final, né, ali dos 11, 12 anos, isso já vai mudando. Ela já não tem mais tanta importância assim. Ela já começa a ter suas próprias decisões, que já passa ali para o período das operações formais, adolescência, né, de 11 a 12 anos em diante. É capaz de lidar com conceitos como liberdade, justiça, é capaz de tirar conclusões de puras hipóteses. O alvo da sua reflexão é a sociedade, sempre analisada como possível de ser reformada e transformada. No aspecto afetivo, o adolescente começa a viver conflitos. Será que vive conflitos? Né? Juventude, um projeto de vida, né? A personalidade, ela começa a se formar no final da infância, entre os 8 e 12 anos. E na idade adulta não surge nenhuma nova estrutura mental. E o indivíduo caminha então para um aumento gradual do desenvolvimento cognitivo. Tá? Eu, como psicóloga, acredito que as pessoas mudam, né? Então, assim, ela tem lá uma estrutura que não ficou muito bem formada, né? Que na vida adulta começa a dar um probleminha, tem como reestruturar isso em terapia e com outros processos espirituais, cada um encontra a sua forma de lidar com isso, tá? Então, foi ali uma pincelada para vocês entenderem, né? Como que eu, de repente, tenho que começar a fazer escolhas. Eu comecei lá, bebezinho, né? Fui crescendo, as coisas foram acontecendo, né? Eu fui começando a aprender a andar, falar, me comunicar, eu fui para a escola, né? Me tornei adolescente e daí as cobranças vão começar a chegar, né? Já tem que começar a fazer alguma escolha, por exemplo, agora no ensino fundamental, no 9º ano, já tem uma escolha. Tem algumas pessoas que querem, de repente, tentar um colégio que tenha uma estrutura melhor, né? Um colégio estadual do Paraná, o IFPR. Então, para isso, tem que fazer já como se fosse um vestibular, já tem que fazer uma avaliação. Então, você já começa aí, já com 14, né, 15 anos, tendo que fazer já alguma escolha. E daí vem o ensino médio, 1º, 2º, 3º ano, e depois vem a faculdade, que é o ponto da nossa palestra de hoje também, né? Que curso que eu vou fazer? Quem sou eu? Aqui está aqui, né? Quem sou eu? Quais são os meus valores? Para você saber que curso você quer, primeiramente você tem que saber quem você é. Quem eu sou, o que eu gosto, né? Nesse desenvolvimento todo da sua vida, né? Desde a sua infância até agora, os valores que eu aprendi na minha família, né? A minha vocação. Então, isso tudo vai sendo trabalhado num processo de orientação vocacional,
para que vocês se conheçam em primeiro lugar, saibam quem vocês são, o que vocês querem, o que vocês gostam, e dentro disso buscar nas profissões o que tem a ver com você, o que você acha que você vai conseguir realizar no teu dia a dia, sem que isso te traga um sofrimento muito grande, porque difícil né? Mas tem que tentar, a gente tem que tentar que fique de uma forma um pouco leve, que você consiga ter prazer no que você está fazendo. Se você tem prazer, se você tem amor no que você está fazendo, fica mais leve, fica agradável do seu dia a dia. Então, falando um pouco da construção da identidade, né? A identidade pessoal é considerada a tarefa mais importante na adolescência. O passo crucial da transformação do adolescente em um adulto produtivo e maduro. Construir uma identidade para o Erickson implica em definir quem a pessoa é, quais são os seus valores e quais as direções que deseja seguir pela vida. Vocês acham que é fácil isso? Complicado, né? Eu vi uma reportagem essa semana no Facebook, mas era uma reportagem da Gazeta do Povo, que dizia que tem cerca de 1,5 milhões de adolescentes jovens que entram na universidade e depois desistem do curso. Estava falando na parte econômica, mas vamos pensar isso no impacto emocional para essas pessoas, né? Tiveram que passar por uma decisão, por uma escolha, tiveram que passar por uma pressão de um vestibular, né? Entraram e não deu certo, e agora eu tenho que desistir e começar de novo. Daí vem a primeira dinâmica lá do barco, né? Você fala, vou desistir, daí vem as críticas, vem todo mundo em cima de você, mas como? E agora? Né? Tem pessoas que demoram 2 anos para desistir do curso, mas já está na metade, é um curso de 4 anos, e agora você vai desistir? Então, infelizmente, vem essas críticas, né, junto com essas escolhas. Então, não é fácil, tá? Eu sou a favor de que tinha que ter esse trabalho de orientação vocacional desde o 9º ano até o 3º ano nas escolas. Para se trabalhar primeiro naquela parte do quem sou eu, para que essas pessoas possam se conhecer, e daí ali no final do 2º ano para o 3º ano focar mais nessa questão profissional. Eu acho que isso minimizaria muito esse índice aí de 1,5 milhões, né? Pode passar. Nesse contexto, a orientação vocacional assume a sua importância, pois possibilita o autoconhecimento, fazendo com que o indivíduo possa perceber suas características e suas singularidades e, consequentemente, adquirindo melhores condições de organizar seus projetos de vida, de fazer sua escolha profissional, sem muitas fantasias sobre ela e sobre si mesmo. Pode passar. A orientação vocacional é mais do que um momento para a descoberta da profissão a seguir. É um processo em que conflitos, estereótipos, preconceitos são trabalhados para a sua superação, onde a desinformação é enfrentada e possíveis caminhos de resolução sejam traçados. Então, ela vai vir justamente para orientar, para passar a orientação, para a pessoa se conhecer, né, para saber quais são as profissões e o que isso vai impactar no seu dia a dia. Vou fazer uma pergunta. Posso perguntar sim para qualquer um? Não tem problema? Eu vou ter que perguntar para quem é seu nome. Para o Rubem. Rubem, o que você menos gosta de fazer? Assim, uma coisa que você não gosta de fazer mesmo. Se a tua mãe te pedir... Estudar. Estudar? Tá. Então vamos para uma outra coisa, uma atividade, assim. Arrumar cama. O Rubem detesta arrumar cama. Né? Todos nós também temos coisas que a gente não gosta. Agora imagine você, quando você estiver trabalhando, você tiver seu emprego, você vai entrar às 8 da manhã, geralmente, né? Vai ser às 6 da tarde. Você vai ter 1 hora de almoço,
Geralmente aqui em Curitiba, que é uma cidade grande, se você não trabalha perto da sua casa, você trabalha longe, você não tem nem tempo de ir para casa. Tem que almoçar ali perto no restaurante. Tem que ir correndo, voltar e comer comida, que senão não dá tempo às vezes. Então você vai passar 8 horas do seu dia realizando uma atividade. Já pensou você passar 8 horas arrumando camas? Só arrumando cama. Todos os dias, de segunda a sexta, você vai ficar das 8 às 18 arrumando cama. Você acha que você ia ficar feliz? Não. Você acha que um mês de trabalho, depois de um mês, você ia querer fazer o quê? Depois de um mês só, 30 dias, o que você ia querer? Dormir. E você ia querer continuar nesse trabalho? Também não? Então pense, faça essa atividade aí na sua cabeça, né? Pense em algo que você não gosta de fazer e você está lá, fazendo aquilo. Tenha uma ideia aproximada de quantas pessoas, a gente tem uma outra pesquisa, eu não me lembro os números, mas eu já li também, que tem um número muito grande de pessoas no Brasil que trabalham, que realizam sua atividade profissional em algo que não gosta, que não sente prazer. E daí, por que será que as pessoas adoecem, né? Já ouviram falar das doenças mentais, né? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Imagine você lá, né? Ficou 30 dias, não pode sair. Você tem 4 filhos para sustentar, tua mulher não está trabalhando, porque ela não consegue emprego, você tem que continuar lá arrumando as camas. Aí você tem que ir trabalhar de qualquer jeito, gostando ou não gostando, porque você não teve oportunidade de estudar, não fez uma orientação vocacional, não soube direito escolher sua profissão, agora tem que arrumar cama, tá? Aí 1 ano depois, o Rubem começa a não querer mais, ele não consegue mais sair da cama, daí ele começa a faltar. Ah, mas ele é um preguiçoso, é frescura. Não é. Ele está entrando em depressão, já entrou em depressão. E a depressão dele já deve estar de moderada para grave, porque quando você já não consegue mais sair da cama, é porque a situação já está muito complicada. Então ele tinha uma pressão, porque ele não podia ali naquele momento fazer uma escolha. Ele não podia sair daquele emprego e conseguir um outro melhor, porque ele tinha que sustentar os filhos. Então é isso que acontece com uma grande parte das pessoas hoje no nosso país, né? Por uma série de situações, por falta de oportunidades e etc. Então, eu sei que, né, nessas fases assim que nós somos mais jovens, a gente não gosta muito de estudar, né? Mas o estudo é a oportunidade que vocês têm de tentar fazer uma escolha e tentar ter uma vida, né, com uma estabilidade maior. Também não acho que vai ser fácil. Ah, pronto, acabei de me formar médico, engenheiro, já vou no dia seguinte arrumar meu emprego e ganhar 5 mil reais. Não é assim também, tá? É difícil também para quem termina uma faculdade começar uma carreira. É outro problema que vocês vão enfrentar, mas a gente pode falar dele depois. Vamos por partes, senão vocês vão entrar em depressão. Né? Tá? Então também não é fácil. Mas você tem algo que você já plantou, que você semeou, né? Você semeou uma faculdade, um curso. Então você vai colher. Você vai colher. Talvez demore um pouco, mas você vai colher. Para isso a gente tem que ter o quê? Muita perseverança, né? E tem um outro nome aí que se chama resiliência. É um nome bem difícil. O que será que é isso? Acho que é o próximo. Ainda não é, então eu já chego lá. Lá no final. A vida está repleta de desafios. E a cada tempo sempre vão surgir novos desafios. O que você está fazendo quando surge um desafio muito significante, difícil para resolver? Como que você reage a isso? Você consegue ser resiliente? Pode passar, né? O que é resiliente? É a capacidade do ser humano de ultrapassar limites, tirando de dentro de si força para superar alto grau de dificuldade. Nos momentos mais difíceis e escuros da nossa vida,
a atitude mais sensata é confiar em Deus, porque quando entregamos a Ele todas as nossas preocupações, não existe nada que podemos temer. Então nós estamos aqui dentro de uma igreja, então eu me dou no direito de poder falar em Deus, né? Então, além de ser resiliente, né, que é muito importante, e a resiliência não é algo que a gente nasce e já nasce com ela, opa, beleza, todo mundo aqui é resiliente, maravilha, ninguém vai ter depressão, ninguém vai ter problema nenhum, vai ter a maior dificuldade do mundo e eu vou conseguir superar tranquilamente, né? Vou sair chutando todas as pedras do meu caminho, tudo vai dar certo. Não, a resiliência é algo que você constrói, alguns conseguem, outros não, infelizmente, tá? Então, quem não é ainda pode começar a treinar que consegue. Como que eu faço isso? Quando você tiver um problema, né, você pensa, primeira coisa, e agora? Se eu sentar aqui na frente desse problema e começar a chorar, ele vai sair da minha frente? Ele vai se resolver? Não. Então eu tenho que tentar, posso ficar triste? Pode. Pode ficar um pouco desesperado? Pode. Mas depois tem que colocar a cabeça no lugar e pensar o que eu posso fazer para que isso se resolva. Gente, os problemas não se resolvem sozinhos, a gente tem que ter uma decisão, a gente tem que ter um poder de escolha, e você pode escolher, ou você deprime, nem sempre também, né? Tem pessoas que não conseguem, porque não são resilientes, ou eu vou resolver esse problema. Você tá vendo que o negócio é tão complexo, né? E daí, quem tem Deus no coração, na sua vida, né, além de ser resiliente, tem essa força maior para nos ajudar a superar os desafios, os problemas da vida. Concorda? Pode? É o vídeo? Tá, então eu trouxe um videozinho para vocês, é de 8 minutos, que mostra a história de um rapaz. Quem já viu no YouTube, não tem problema, finge que não viu, quem não viu, aproveite. Bem interessante, então preste atenção, e daí a gente fala um pouquinho depois. Eu vou apagar aqui. Simplesmente o seu sorriso. Quando se conhece Nick Vujicic, estamos falando de alguém extraordinário. A partir do momento que ele começa a compartilhar sua incrível história, testemunhamos em primeira mão o que torna uma pessoa extraordinária. Suas habilidades, seus talentos, ou simplesmente o seu sorriso. Quando se conhece Nick Vujicic, estamos falando de alguém extraordinário. A partir do momento que ele começa a compartilhar sua incrível história, testemunhamos em primeira mão como Deus está usando um homem sem braços e sem pernas para ser a mão e os pés de Deus. Meu pai me contou que a sua cabeça estava ao lado da cabeça da minha mãe quando eu estava nascendo. Ele viu meu ombro e ele só ficou pálido. Ele estava esperando a minha mãe não me ver porque ele viu que eu não tinha o braço direito. Meu pai teve que sair da sala, ele não acreditava no que viu. Meu filho, ele não tem braço direito? O médico disse, não, seu filho não tem braços ou pernas. Ele não podia acreditar. A igreja inteira estava de luto. Por que Deus permitiu que o filho do pastor nascesse desse jeito? Minha mãe, no primeiro momento, não queria me segurar. Ela não queria me amamentar. Ela se sentiu muito desconfortável nos primeiros 4 meses. Demorou um bom tempo antes que eles pudessem confiar em Deus, que Ele não cometeu um erro e que Ele não se esqueceu deles ou de mim. Os pais de Nick deram ao Senhor o seu medo e o seu desapontamento com a deficiência do seu filho. Eles escolheram confiar em Deus e em sua promessa de que tinha um plano e um propósito, uma esperança e um futuro para seu filho. Mas Nick, com o passar dos anos, por outro lado, tinha muitos desafios, confiando em um Deus que lhe tinha dado menos. Eu desafiei Deus. Eu disse, Deus, eu sei que sou um pecador, eu te conheço.
Eu sei que não terei paz até que você esteja no meu coração, mas eu não vou deixar você entrar no meu coração até que me responda por quê. Por que você tirou os meus braços e minhas pernas? Por que você não me deu o que todo mundo tem? E eu disse, Deus, até que você me responda, eu não te servirei. Eu quis acabar com isso. Se Deus não iria terminar a minha dor, eu estava indo terminá-la eu mesmo. Aos 8 anos, eu tentei me afogar numa banheira com 10 centímetros de água. E disse ao meu pai e à minha mãe que estava indo apenas relaxar na banheira. E eu virei-me várias vezes para ver se eu podia fazer, e eu não podia. O pensamento que me impediu de ir além foi o amor de meus pais. Eu amava-os tanto, e eles me amavam também. E eu pensei, se realmente fosse além disso, eu imaginei meu funeral, imaginei meus pais, e tudo que vi foi a culpa sobre os meus ombros. Essa seria a última vez em que Nick teria tentado suicídio. Mas não seria a última vez em que ele iria ficar cara a cara com as profundas questões que o fez querer acabar com a dor. Um dia, a mãe de Nick teria lido um artigo sobre um homem com uma grave deficiência. E essa história do homem fez um enorme impacto sobre Nick. Eu tinha uma escolha entre estar com raiva de Deus por aquilo que eu não tenho ou ser grato por aquilo que tenho. Mas minha mãe disse, Nick, Deus vai te usar. Eu não sei como, eu não sei quando, mas Deus vai te usar. E essas sementes começaram a penetrar no meu coração. Foi quando eu comecei a ver que não há nenhum ponto completo do lado de fora quando você está incompleto por dentro. Descobri que Deus pode curá-lo sem mudar sua circunstância. Eu dei a minha vida a Jesus Cristo quando li João 9 aos 15 anos, onde um homem viria por meio de uma aldeia, um homem cego de nascença. Jesus o viu, as pessoas disseram, por que este homem nasceu assim? Jesus disse, foi feito para que as obras de Deus pudessem ser reveladas através dele. No 2º capítulo, Timóteo 3, versículo 16, diz, toda a escritura é inspirada por Deus. Eu acredito que Deus inspirou em mim, em vida, em fé. Esta fé veio até mim, esta paz tomou conta de mim. E eu senti que Deus respondeu minha pergunta. E qual a pergunta e qual a resposta? A pergunta era, por quê? Por que me fizeste assim? A resposta foi, você confia em mim? Esta é a pergunta. E quando você diz sim a essa pergunta, nada mais importa. E o que especificamente fez você dizer, eu vou confiar em sua palavra? Eu conheço sua verdade. Eu vou confiar no Senhor, mesmo que eu não saiba o que o Senhor tenha guardado para mim amanhã. Porque não havia mais nada que eu pudesse encontrar. Porque não havia mais nada que pudesse me dar paz. Eu sabia que braços e pernas não me dariam paz, braços e pernas sozinhas. Eu preciso saber quem eu sou, por que estou aqui, para onde estou indo quando eu não estiver mais aqui. Eu não encontrei a verdade em qualquer lugar, mas em Jesus Cristo. E foi em Jesus Cristo onde Nick encontrou forças para fazer aquilo que muitos pensavam ser impossível. É tão difícil ser forte quando as pessoas sempre dizem, você não é bom o suficiente, vá embora, nós não queremos fazer nada com você. Nick não pode fazer isso, Nick não pode fazer aquilo, Nick. Na vida, se você não sabe a verdade, então você não pode ser livre. Porque então você vai acreditar que as mentiras são a verdade. Mais uma vez que percebemos que quando lemos a palavra de Deus, você sabe a verdade de quem é você. Eu não sou um homem sem braços e sem pernas. Eu sou um filho de Deus. Eu sou embaixador do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não sou nada além de um servo do mais alto Deus. Isso não é sobre Nick. Sua capacidade de se tornar um conquistador. Isso não é nada. Eu não sou nada. Porém, Deus vive em mim. E agora vivo na força dele. E tudo aquilo que Jesus conquistou, eu conquistei também. Eu acredito que Deus não te dá um milagre. Você é o milagre de Deus. A salvação de outras pessoas. E agradeço a Deus por Ele não ter respondido a minha oração quando eu implorei a Ele por braços e pernas aos 8 anos de idade. Porque, imagina você, eu não tenho braços e pernas, mas Ele está me usando ao redor do mundo. E nós vivemos até o momento, aproximadamente, numa estimativa conservadora, 200.000 almas virem até Jesus Cristo nos últimos 6, 7 anos. E o que você preferiria? Preferiria ter braços e pernas, Nick, aqui na Terra?
qualquer que seja a vontade de Deus, porque prefiro não ter braços e pernas temporariamente na terra para ser capaz de alcançar mais alguém para Jesus Cristo e passar a eternidade com eles lá no céu. Nos últimos 10 anos, Nick compartilhou sua história em 24 países para mais de 3 milhões de pessoas, seja falando no estádio lotado de pessoas ou para uma única pessoa. O coração dele por detrás das mensagens é o mesmo. Deus ama você. Ele não se esqueceu da tua dor. Ele não esqueceu da sua família. E pode ser que enquanto você assiste a este vídeo, você comparou o seu sofrimento com o meu sofrimento. E não é aí que a esperança está. Saber que alguém está sofrendo mais que você, não é aí que a esperança está. Mas a esperança está no nome de Deus, no nome de Jesus Cristo. Esperança é quando você compara o seu sofrimento com o infinito e imensurável amor e graça de Deus. Isaías 40, versículo 31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias. Eu não precisei que a minha circunstância mudasse, eu não preciso de braços e pernas, eu preciso das asas do Espírito Santo. Eu estou voando porque eu sei que Jesus está me levantando. Não desista de Deus, porque Deus não desiste de você. Bom, ele é, além de uma pessoa que buscou a Deus, né? Ele também construiu a resiliência. Mas a resiliência dele foi baseada em Deus, né? Então nós temos, quem não tem Deus no seu coração vai construir uma resiliência humana. Que é legal, claro. Vai te dar mais força, vai te dar. Mas não vai ser aquela força que você terá se você tiver Deus sempre à frente da sua vida. Pode passar o último lá, Márcio. Ficou faltando umzinho ali. Então, o coração do homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Então, falando sobre as nossas escolhas e finalizando a nossa palestra, né? Se você colocar Deus à frente das suas escolhas, tenho certeza que você terá um caminho muito mais próspero e muito mais tranquilo, né? Com serenidade, sabendo que Deus está te abençoando, e se Ele não te abençoar, você vai ter a certeza de que aquilo não era para você, que aquilo Ele está te livrando às vezes de algo ruim. Então vocês que ainda têm a oportunidade, né, de começar aí as escolhas da vida, os jovens que ainda têm muitas escolhas para fazer, por experiência própria, coloque Deus na frente. Peça a Ele uma orientação, se é isso que Ele quer para a sua vida. Porque Ele já escreveu, né? O nosso livro já está lá escrito. E quem sai, né, do caminho que está reservado para a gente somos nós mesmos, através do nosso livre-arbítrio. Então, tente fazer esse exercício, né? Quem ainda não tem Deus no coração, ainda tem a chance de aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador e colocá-lo à frente de tudo, que fica muito mais fácil, mais tranquilo. Então eu finalizo a palestra e posso deixar aberto para perguntas? Tem tempo? Então tá. E quem quiser fazer alguma pergunta, fazer alguma